Textuário: vós sois a luz, sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos ler outra vez juntos? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. E também vamos ver a verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável do ponto de vista bíblico. O mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Nós vamos agora, irmãos, ler o texto bíblico em classe, que está também em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Todos encontraram? Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, a palavra do Senhor, uma parte importante das bem-aventuranças. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com quem se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, pela noite, pelo repouso abençoado. Obrigado pela nossa família, Senhor, mas sobretudo pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza, pela fé que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, e é Ele mesmo que nos coordena. Senhor Deus, para estarmos juntos nesta manhã, aprendendo a palavra e também ministrando a santa palavra. Senhor, abençoe os teus filhos que estão a caminho, os teus servos que aqui já estão. Senhor amado, sê conosco, em nome de Jesus Cristo. E agradecemos, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. Meus irmãos, é importante esta lição que trata a respeito do dever do cristão ser sal, ser luz. Jesus subiu ao monte, mas Lucas fala que ele estava numa planície. Pastor Sérgio Chiqueiro já falou, ensinou muito bem para nós domingo passado, mas o Senhor, Ele também nos orientou a respeito de como podemos viver na terra, qual a maneira, qual o método, não é? Objetivo porque nós vivemos sobre a terra com a bênção do Senhor. E Ele disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com quem se há de salgar? Então, a importância do sal, porque aqui se utiliza uma metáfora, a importância do sal é exatamente dar sabor, mas também conservar. Em todo o Oriente Médio, o sal sempre fora importante. São vários assuntos que tratam a respeito do sal: ruas com sal, escadas do templo erigido por Salomão, mas também o recebimento de soldados com o valor do sal. Enfim, aí é um recorte histórico também muito profundo. Mas Jesus utilizou esta metáfora com o sal e a luz. Nós então, irmãos, é que damos o sabor a esta terra. Nós somos diferentes, porque nós fomos redimidos, nós fomos remidos. O Senhor é o nosso Redentor, o Senhor nos justificou, o Senhor nos salvou, nos deu uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós tivemos um novo nascimento no Senhor, porque a orientação do sermão, o Senhor dirigiu-se exatamente para os discípulos. Ele estava orientando os seus discípulos. O que são os discípulos? Os discípulos, segundo o Senhor Jesus, que é Deus, é sal e luz também. Então nós damos o sabor por misericórdia, mas não no sentido de status, irmãos.
damos sabor segundo a ordem de Deus, pela humildade, pela compaixão, pela misericórdia, meus queridos irmãos. E também nós somos luz, como mesmo o Senhor nos orientou. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Os irmãos sabem que em todos os lugares da terra, as principais cidades foram erigidas sobre o monte, até como estratégia mesmo de defesa, para que eles evitassem uma certa vulnerabilidade. Então, normalmente, as grandes cidades foram erigidas em lugares mais altos, utilizando esse tipo de recurso, vamos dizer assim, da topografia. Mas, como pode, irmãos, recebermos a luz, sermos a luz e, assim, escondermos a luz? Não tem como. Jesus é luz, Deus é luz, e uma vez que nós recebemos esta luz, e a luz está em nós, então nós resplandecemos essa luz, nós brilhamos sob essa luz. Deus é luz, Deus está em nós, em nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, em toda a nossa vida espiritual, a nossa vida humana. Deus está em nós, com o brilho dele, com a luz dele, logo nós então expressamos a luz do Senhor. Aí entra, irmãos, uma coisa importante, a respeito desta luz, da vida espiritual, do caráter libado, irmãos, idôneo para a glória do Senhor, de uma vida moral, que há uma preocupação nossa de todos os dias, olharmos para nós mesmos, como disse Paulo, examinarmos nós mesmos, estamos brilhando, estamos salgando, estamos, na verdade, dando sabor, onde nós não estamos brilhando, onde não há a presença da luz em nós. A luz do Senhor em nós, ela é integral, bem como o sal também, meus amados. Então, as pessoas que nos veem na faculdade, na família, em casa, esposos, filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos irmãos de ministério, a igreja do Senhor, todas as pessoas que nos veem, elas, como somos cristãos e temos o brilho do Senhor, temos a luz, elas enxergam em nós o brilho do Senhor, a luz do Senhor. Se nós não estivermos brilhando, querido, é preciso que busquemos mais do Senhor para que brilhemos. E esse brilho não é o brilho no sentido de status, não, meus irmãos, é o brilho da humildade, da misericórdia, da compaixão, do temor de Deus, da obediência ao Senhor Deus, e de uma vida testemunhal na terra, irmãos, testemunhando o Senhor em nossas vidas. Na introdução, irmãos, nós temos, nessa lição enfatizaremos o papel de sal e luz, que o cristão deve ser no mundo. Não basta denominar-se ser cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso tomaremos duas metáforas, que é o sal e a terra, pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo. O sal e a luz, como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Os irmãos sabem que metáfora é uma figura de linguagem em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra. Jesus usou-se de muitas metáforas. Metáforas, elas eram muito utilizadas também pelo Oriente Médio, no Oriente Médio, países do Oriente, a Mesopotâmia, muitos provérbios do Oriente, mas também alegorias, até mesmo fábulas, utilizando este recurso de linguagem, figura de linguagem, metáfora. E Jesus, é evidente que ele citou as metáforas, porque os elementos da natureza que compunham o território da Palestina, tinha exatamente esses elementos que o Senhor utilizou para facilitar, eu creio, o entendimento de muitas pessoas. Embora uma vez ele disse, não é, irmãos, que os cristãos, que os servos dele, os discípulos, compreendiam a sua palavra, mas evidente que alguns não compreendiam, e a metáfora é um mecanismo mais fácil para o entendimento. Pois bem, eu quero iniciar, irmãos, dizendo algo sobre, depois da introdução,
sobre o que o Nero fez em 64, 68, ali no Império Romano. Nero já tinha ódio dos cristãos, já tinha perseguido muitos cristãos, e Nero então ele mandou colocar fogo em Roma, 6, 7 dias pegando fogo nas principais cidades do império. E ele então, já com ódio dos cristãos, pediu que amarrasse muitos cristãos. Muitos historiadores confirmam esse fato histórico. Ele amarrou muitos cristãos e os fez uma espécie de luz, foi escurecendo, então ele desejou que tocasse fogo naqueles cristãos. Segundo Nero, era para esses cristãos iluminar aquele ambiente. Veja, queridos, como esses homens se tornaram mártires na mão dos homens mais violentos contra a igreja do Senhor, contra os discípulos do Senhor. E a primeira onda, irmãos, da perseguição romana se estendeu de um período pouco posterior ao incêndio de Roma. Então ele pediu que queimasse todos aqueles cristãos que estavam mais próximos ali do império, dos auxiliares dele. Mas, meus amados irmãos, eu lembrei quando estava pesquisando, estudando, com orientação do Espírito Santo, que o Senhor nos chamou para sermos luz, para brilharmos, para fazermos a diferença, mas isso, irmãos, não distancia-nos das perseguições, das barbáries, das revoltas que aconteceram, ocorreram durante muitos séculos e até mesmo os dias atuais, contra a igreja do Senhor, contra os servos de Deus. Esses cristãos estavam brilhando, eram servos do Senhor, temente a palavra, testemunhava a fé, eram homens obedientes, homens ilibados, homens santos, irmãos. E de repente Nero exatamente utiliza desse recurso para dar risada dos cristãos, segundo ele, para iluminar também o grande jardim do seu palácio. Ah, meus irmãos, se esses homens de fato testemunharam a palavra de Deus e foram luz e estavam salgando aquele ambiente, eu creio que eles estão no seio de Abraão, aguardando a volta do Senhor, a ressurreição, mas também o arrebatamento que dar-se-á na igreja do Senhor. Deus seja louvado, glória a Deus. Então, quando a gente vê aquelas imagens, são imagens tristes daqueles homens em chama, irmãos, porque estavam brilhando naquele lugar, levando a palavra do Senhor, levando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e mais ainda, num ambiente idolátrico terrível, eles estavam brilhando para a glória de Deus. O imperador queria o brilho para ele, queria glória para ele, mas o Senhor da glória, o Senhor do reino de luz, estava exatamente com as mãos sobre aqueles servos do Senhor, e Deus sabe de todas as coisas. Sim ou não, meus irmãos? Vamos então para o tópico de número 1, o sal tempera e conserva, e a definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, segundo o pastor Oziel, usada como tempero, remédio conservante. E até mesmo, né, irmãos, não havia sacrifício em Levítico, que o Senhor pediu a Moisés, que não houvesse a presença do sal. O sal foi importante para o sacrifício do Senhor, conservando, dando sabor, fazendo a diferença. O sal ele tem muito significado no sentido moral, espiritual, no sentido bíblico. É profundo a metáfora a respeito do sal, mas também a literalidade do próprio uso do sal. Então, no grego bíblico, está aí na sua lição, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. Como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, como substância que conserva os alimentos da deterioração, e como sabedoria e graça no discurso. O sal é aquele que faz a diferença. Sabe aquele gostinho que eu quero mais? Aquelas mensagens dos irmãos poderosa, ministração poderosa,
bíblica, cristocêntrica. Ó Senhor, que palavra gloriosa, que estudo glorioso. Não dá vontade de nós ouvirmos mais, aprendermos mais? Imagine Jesus, irmãos, ministrando para os discípulos as bem-aventuranças, os discípulos ouvindo a palavra do Senhor, sendo alimentados naquele contexto estranho, judaico, grego, bárbaro, presença de outros povos naquele lugar, a guerra religiosa, a presença já do pensamento filosófico naquele ambiente. Mas Jesus estava ali, queridos, no Sermão do Monte, mostrando que Ele é luz, que Ele é o sal, que Ele é a fonte, e que seus discípulos também deveriam segui-lo na ministração da palavra do Senhor, ganhando almas para o reino de Deus, para o reino dos céus, para o reino da luz. E na Palestina, segundo um comentário bíblico da editora Vida, ele cita: na Palestina, os flocos de sal formam-se à noite nas praias rochosas do Mar Morto, e pela manhã, aquecido pelo sol, começa a perder o sabor. Aí é o sal insípido que o Senhor Jesus se refere, com a presença forte sobre o sal. Mas também elementos da natureza, ele pode perder o seu poder de conserva, mas também de dar sabor. Ah, Senhor Deus, da mesma forma somos nós, irmãos. Se sou um sal insípido, se eu, por exemplo, não tenho condições espirituais, por bondade de Deus, de dar sabor, de conservar até mesmo a palavra do Senhor em mim, mas manter conservado, ou como conservador, os ensinos que aprendi pelas Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, tem uma falha em mim, tem um problema na minha vida, tem uma dificuldade. E quando nós oramos, leitura da palavra, intercedemos pelo Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor, então o Senhor nos abençoa, nos ilumina, nos dá graça, nos dá poder, nos dá fervor, para que nós entendamos que é importante brilharmos e também salgarmos a terra, no nome do Senhor Jesus. Compreenderam, irmãos? E eu me lembrei, irmãos, também do século V, do século IV, que inicia-se, o século IV, século V, quando a igreja, ela está mostrando muitos escândalos, muitas coisas terríveis ocorrendo no seio da igreja do século IV, mas também do século V. Então, há a presença também de vários elementos heréticos, aqueles irmãos piedosos, aqueles irmãos que aprenderam a sã doutrina, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, a pureza da palavra. Muitos deles foram se distanciando e procuraram cavernas, procuraram inclusive edificar mosteiros. E um dos mais importantes desse homem foi Antão. Antão, ele se isolou no deserto no norte do continente africano, no Egito. O fundador do monasticismo foi Antão, no ano 320, pois foi a sua vida de asceta que chamou a atenção e fez com que milhares de pessoas imitassem o seu exemplo. Imagine, queridos, Antão, um dos primeiros monges do deserto, ele então procurou um lugar para se refugiar, para se isolar, para se esconder. E nós sabemos que os mosteiros, a vida monástica, criaram-se muitas regras, muitas normas, mas o que me chama a atenção é que Jesus pediu à sua igreja que seja sal, que seja luz. Como procurar uma caverna, como edificar um mosteiro para se isolar, meus queridos irmãos. E o que me chama mais atenção é que esse homem, esse asceta Antão, do século IV da igreja, ele então vai recolhendo sobre ele próprio, milhares de pessoas o procuravam no deserto e ele refugiado. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que é preciso que brilhemos, que levemos o Evangelho, que façamos a diferença.
Como vamos testemunhar o Cristo numa caverna ou até mesmo dentro do mosteiro? Eu sei que o mosteiro tem a sua importância, são muitas importâncias, eu poderia elencá-las aqui nesta manhã, mas pode ser para uma outra aula. Mas o Senhor não pediu que se escondesse em caverna como Antão o fez. Ele se isolou numa caverna, ficou ali nas suas pesquisas. Segundo ele próprio, depois muitos historiadores relataram, ele teve experiências estranhas com o inimigo de Deus, com o mal. Mas me lembrei de Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele estava horrorizado com os escândalos da igreja, se isolou no sentido de mostrar obras dele próprio. Não tiramos o mérito que for um homem piedoso, mas não pode assim dessa maneira, meus queridos, se isolar, porque o Senhor está conosco, onde quer que estivermos, e que brilhemos para a glória de Deus. O tópico 1, subtópico 2, a importância do sal. Podemos dizer, irmãos, que o sal, ele tem a função de dar sabor, sim ou não? Cuidado com sal, os varões, cuidado com sal. O sal é muito bom, mas é preciso equilíbrio, né, irmãos? Cuidado, sem exagero. O sal é por ele próprio sal, não é? Ele tem a sua importância, mas nós, seres pensantes, que raciocinamos, somos nós então que buscamos equilibrar a situação. Vigia, irmãos, pressão alta. Mas podemos dizer então que o sal tem a função de dar sabor, pois o alimento na medida certa de sal é saboroso. Vocês podem me ajudar numa leitura? Jó capítulo 6, versículo 6. E essa função simboliza a vida moderada. Então quem tem sal, salga, conserva a palavra nele, mas conserva como testemunha aquilo que ele aprendeu do Senhor. E essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Não é só sobre o mundo. O mundo, sinceramente, não é o mundo geográfico, físico, é o sistema, não, irmãos? Os relacionamentos, a vida social, meus irmãos. E outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Imagine se não houvesse a presença de sal, porque tem rochas salinas nos mares, para que mantenha, não é, irmãos? Embora a presença do oxigênio nas águas, para dar vida para os seres aquáticos, mas também o sal ele se faz importância para diminuir a decomposição, a deterioração. Imagine o cheiro que seria se não houvesse a presença do sal nesses lugares. Deus é perfeito, glória a Deus. Então, quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal, deixando-a na salmoura. Meus irmãos, esse assunto é profundo. Os povos do século XVI que utilizavam naus, quando faltava água, eles não tinham ainda esse pensamento de tirar o sal da água, dessalinizar a água. Quantos deles morreram com aquela doença que se chama arcabusto? É uma doença porque a pessoa toma muito sal, faz mal, arcabusto. E faz mal aquilo. Segundo os pesquisadores, a pessoa ia se desmanchando. Imagine num ambiente quente, tomando água salgada. Mas o próprio autor da lição, ele fala quando não havia tecnologia, se usava muito sal para que os alimentos não entrassem rápido em decomposição e deterioração também. E hoje existe a geladeira, né, meus queridos irmãos? Mas também tem a geladeira espiritual, não é? Então assim a gente tem que ter cuidado, meus queridos. Né, pastor Marcos Del Rey? Ok. Então veja, essa função traz uma ideia de oposição ao mundo. Então quem tem luz, quem tem o sal, quem é luz, porque é uma determinação do Senhor, no Monte das Bem-aventuranças, faz a diferença. Pois os cristãos, como o sal, são esfregados
no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Não vai longe, basta nós olharmos para o mundo, acompanharmos os principais jornais, as principais revistas, o mundo mais do que pós-modernista. A definição para modernismo já era da liberalidade total, mas pós-modernismo, tantas coisas estranhas, tantos levantes contra a igreja do Senhor. Já nesse século, por esses dias, muitos governos, muitas pessoas, autoridades tidas como constituídas, querendo querendo dizimar a Bíblia, dizimar a igreja, querendo colocar limite na igreja, limite nas igrejas, interferir na vida eclesiástica da igreja, querer dar coordenação, querer ser o alvo da igreja, mas o alvo da igreja é Jesus, o Senhor da igreja é Jesus, é Ele que coordena a sua igreja que Ele edificou. O Senhor é o Rei da igreja, Ele é o Senhor eterno, Ele zela pela sua igreja, e as portas do inferno, sinceramente, irmãos, não se sobrepõem sobre a igreja do Senhor. Então nós somos oposição ao mundo. Sabe, queridos, pesquisei e falei sobre o Antão, que se escondeu numa caverna, como queria iluminar daquela maneira. Mas também lendo um livro importante, existem outros livros também, eu me lembrei de Simeão. Simeão, ele morava no mosteiro, ele não se contentou em morar no mosteiro, porque também no mosteiro ele viu coisas estranhas. Ele então erigiu, irmãos, no deserto, nas proximidades da Síria, ele erigiu vários pilares de quase 20 metros de altura, pois Simeão sírio não subiu naquele lugar, e esse mesmo, segundo vários historiadores, ficou 37 anos naquele lugar. Pastor Daniel, que coisa! E veja, ele buscou aquele ambiente para ficar, tinha 1 metro quadrado, as pessoas levavam alimento para ele, e eu penso, irmãos, baseando-se no que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 16, o que levou este homem a fazer isso? A Simeão sírio fazer isso? Poderia passar nas imagens, uma outra oportunidade, mas veja, e este homem, Simeão sírio, ele foi arrebatando um monte de pessoas, e as pessoas ficavam lá observando ele, entre aspas, a santidade dele, a piedade dele, e etc. Qual a diferença, irmãos, que isso fez? Onde salgou, onde for a luz? A nossa luz é imobilidade, é os lugares por que passamos, porque nós nos tornamos presentes, vamos para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, sabemos que o alvo é Cristo, mas onde quer que estivermos é preciso que brilhemos, e esse homem se recolheu ao deserto, como fez Antão, meus amados, e outras coisas ocorreram também. Então é preciso que obedecemos, a palavra do Senhor é melhor na sua simplicidade. Toda orientação de Deus é divina, toda orientação de Deus é poderosa, os ensinos do Senhor são maravilhosos. Eu preciso de Jesus, e que Ele me ajude, irmãos, a saborear também, a ser sabor, a ser luz, para a glorificação do nome dEle. E o sal tempera e conserva, tópico 1, subtópico 3, o cristão como um sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo, que se encontra em estado de podridão espiritual. Irmãos, quantas literaturas estão sendo escritas, produzidas, filmes, peças teatrais, quem pensaria, músicas, poesias, crônicas, vários elementos literários se levantando contra a palavra do Senhor, autoridades políticas, homens influentes, atores, atrizes, professores universitários, uma grande porção não crê em Deus,
são materialistas, utilizam bullying contra crentes, mas os servos do Senhor, que lê a Bíblia, que depende do Espírito Santo, que tem poder, tem a graça de Deus, tem um fervor, tem o nome do Senhor nele, e dentro do coração dele tem a água que jorra para a vida eterna, que é a palavra do Senhor, eles respondem com poder e autoridade para esses professores, com graça, com prudência, com espírito de mansidão. E muitos professores ficam impactados, não falam, mas depois vão ler a Bíblia, até mesmo escondidos. Meus irmãos, isso já tem testemunho sobre. Mas, como cristãos, devemos influenciar o mundo, que se encontra em estado de podridão espiritual. Somos nós então, irmãos, que fomos levantados para fazermos a diferença. O Senhor ali estava falando com seus discípulos, mas a igreja do Senhor é composta de discípulos, de servos, de doulos em grego, de servos, de diáconos, de homens e mulheres que nasceram de novo, do Espírito e da água do Espírito. Deus seja louvado para fazermos a diferença. E nós estamos no reino de Deus, no reino dos céus. Por bondade o Senhor nos apresentou assim este reino maravilhoso. Então, nesse aspecto, o cristão deve expressar, irmãos, os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Eu estava lecionando num colégio um tempo atrás. Foi pedido para que eu ministrasse naquele lugar ética cristã. Então eu preparei um trabalho para os alunos, e eu registrei naquela atividade avaliativa, que Jesus é a pedra da esquina, Ele é a rocha. E uma menina com ascendência árabe não respondeu, aliás respondeu numa frase, que ela não gostava de Jesus, e que também Jesus, na verdade, não era uma pedra de esquina, nem uma rocha com a igreja estava firmada, base para as nossas vidas espirituais e morais, mas que Jesus seria um tropeço na vida dela. É como uma pedra na minha frente, professor. Procurei, irmãos, a direção do colégio, pensando que o colégio ia ficar do meu lado. Varões, dá uma nota melhor que você tem para ela. Mas ela criticou Jesus, quer dizer, ela se opôs, dá a melhor nota. Aquela diretora, irmãos, é da Igreja Batista Tradicional, minha diretora até hoje, Raquel, minha diretora até hoje no sentido de respeito. Ela agiu da maneira correta. Jesus como pedra da esquina, como rochedo, de fato mesmo. Ele, sinceramente, né, irmãos, lembra, fora ferido no deserto, não é? Moisés, quando com seu cajado feriu 2 vezes, mas também na cruz. E no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu. Então, glória a Deus, que tem pessoas como líderes, que vai nos instruindo para o caminho melhor. E hoje eu reconheço que a orientação daquela minha líder diretora fora muito importante, exatamente daquela maneira que o cristão deve fazer, não é, pastor Jó? É preciso que respeitemos uns aos outros, consideremos e que tenhamos misericórdia. Como vamos brilhar desta maneira? Como vamos salgar a terra? Quando eu passar perto de você, por misericórdia me cumprimente. Eu da mesma maneira devo assim fazer. Meu querido, estamos aprendendo um assunto importante. Eu disse ao Senhor que falaria aquilo que Ele colocou no meu coração, porque muitos anos, irmãos, ficando como tímido, quietinho, é preciso que anunciemos o Evangelho e que falemos como a palavra é, meus queridos irmãos. Então Paulo ratifica o dever de amarmos, e ele elenca várias transgressões contra o Senhor Deus, que os homens podem assim fazer, e de modo pastoral, ele nos exorta: a noite é passada. Veja a exortação do pastor Paulo para a igreja de Roma: a noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Meus amados, que ensino precioso e importante.
Nós vamos para um outro assunto, irmãos. Eu estava me lembrando em casa, até comentei com a minha esposa, e fui procurar no Alcorão, o livro dos islâmicos, dos muçulmanos, o que eles poderiam ter falado a respeito da luz para os seus adeptos. Ou seja, o que o anjo Gabriel, segundo Maomé, pode ter falado para ele na caverna, se apresentado como o quê? Vindo de Alá. E me deparei com uma suratra, para eles capítulo é suratra e versículo é ayat. E no livro de Al-Maida, a mesa servida, veja que Maomé escreveu: ó adeptos do livro, são para os judeus, mas também Maomé conhecia muitos cristãos ali na Arábia. Ó adeptos do livro, foi-vos apresentado o nosso mensageiro, que segundo ele foi o anjo Gabriel, que apareceu a Maria, para mostrar-vos muito do que ocultáveis do livro. Ele está querendo dizer que nós ocultamos, que os judeus ocultavam a essência da palavra. E perdoar, então, segundo ele, esse ser iluminado, o anjo Gabriel, que é o mensageiro, ele mostrou então que os judeus estavam ocultando o livro, e depois ele veio também para perdoar-vos em muito. Já vos chegou de Deus uma luz e um livro lúcido. Ele disse então que o islamismo, a orientação religiosa, ela tem a luz de Deus, tem a luz de Alá, mas também é um livro lúcido. Veja, irmãos, a guerra da luz com as trevas. Veja a orientação que Maomé, registrou, e por muitos séculos, desde o século VI até os nossos dias, com todo respeito aos islâmicos, aos muçulmanos, respeitamos eles no sentido de seres, de pessoas, mas no sentido mesmo bíblico, religioso, nós podemos fazer aqui uma contra-argumentação, porque cremos que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, é o Deus celestial, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no monte das bem-aventuranças disse: vós sois sal, vós sois luz, e aprendemos com o Senhor. E veja na ayat 16, pelo qual Deus conduzirá, veja que Maomé escreveu, pelo qual Deus conduzirá aos caminhos da salvação aqueles que procurarem a sua complacência, e por sua vontade tirá-los das trevas, e os levará para a luz, encaminhando-os para a senda reta. Então, segundo ele, a orientação do Alcorão tira a pessoa das trevas, e faz com que ela vá para a luz, e mais ainda, tem um sentido, vamos dizer assim, a perspectiva também de ir para a senda reta, que segundo eles é o ambiente onde se encontra Alá. Meus irmãos, o tópico 2, subtópico 1, a luz ilumina lugares em trevas, conceito físico e metafórico. Então a luz, está aí na sua lição, a luz ela procede dos corpos celestes, a própria estrelas refletida, lua, planeta, etc., que traz claridade, e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Então, poxa, irmão, a importância do sol, das estrelas, da lua que depende do sol, sinceramente, a natureza, tudo aquilo que o Senhor Deus fez, é importante, tem a sua respectiva claridade. Uns luminares são fontes, os outros dependem daquela fonte de luz, como a lua. Então, assim, a lâmpada ela emite luz, o fogo espalha luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Então, nós temos a luz, expressamos a luz, e a luz tem a sua finalidade de também iluminar outras pessoas, e outras pessoas serem iluminadas pelo poder da pregação, da proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto eu estava, irmãos, pedindo ao Senhor direção sobre esse estudo, eu disse: Senhor, onde estou brilhando? Onde tenho sido eu o sabor? Senhor, eu te sirvo anos, mas o que tenho feito para o Senhor? Quando eu vejo esses irmãos pastoreando, cuidando das ovelhas, ganhando almas para o reino de Deus, nossos pastores que presidem esse santo ministério, oh queridos,
não vou, sinceramente, vou confessar diante da igreja. O Espírito Santo do Senhor me cobra. Há uma tensão dentro do meu ser. Os irmãos estão no caminho da luz, levando a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, de uma forma bendita e poderosa. Oh, queridos, estão sob a bênção de Deus. E que ore por mim, meus amados irmãos. E do ponto de vista bíblico, a luz ela pode ser então aplicada metaforicamente. A Deus, já prepara para mim, irmão, Salmo 104, versículo 2. Assim, é que são vários assuntos, mas os cientistas descobriram a maior estrela mais brilhosa, pistolar. Marquem e depois pesquisem. Pistolar. Segundo eles, ela tem um brilho não sei quantas mil vezes mais do que o Sol. Que coisa, né, pastor Florentino? Pistolar. Ela tem um brilho imenso, muito mais do que o Sol. Aí eu estava fazendo caminhada e me lembrei. E o brilho de Jesus? E a glória do Senhor? E a cidade santa que não precisa de luz, que Ele próprio ilumina aquele lugar? Quantas pessoas Jesus tem iluminado, que já descansam no Senhor? Quantas pessoas serão iluminadas sob a vontade de Deus, a presciência do Senhor? Mas, pelo poder da pregação do Evangelho, e nós somos testemunhas do Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Salmo 104, 2. Ele cobre-se de luz, como de um vestido, estende os céus, como de uma cortina. Muito obrigado, querido. Faz jus, irmãos, ao nome do Senhor, ao sentido de que se é dado a Ele muito mais, mas Deus é luz, é o Pai das luzes, segundo as Escrituras. Então, o reino da luz não tem comunhão com o reino das trevas. Tem, irmãos? Não há comunhão. Estude depois, marque aí, aquele concílio que houve em Lausanne, onde os principais líderes metodistas, batistas, presbiterianos e de movimentos carismáticos vaticanistas se uniram e chegaram a dizer, irmãos, que todos os caminhos levam ao Senhor. E não é verdade, não. Marcaram aí, eu vou pesquisar sobre o concílio que houve em Lausanne. Marcaram, irmãos? Vocês podem mencionar na escola dominical. Não, queridos, é preciso, irmãos, que saibamos que a Bíblia, a palavra do Senhor, em obediência, ela já tem as suas orientações bíblicas para a santificação do homem, para ser ele um novo homem, Cristo Jesus, e como ele deve conduzir, como ele deve ouvir a voz de Deus, ser conduzido pela voz do Senhor. Qual a maneira correta? Nós não trabalhamos ecumenismo, não. Respeitamos todas as outras igrejas, denominações, até mesmo movimentos carismáticos, de outras religiões afro, etc. Respeitamos porque é preciso que respeitemos. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. Ele é o Senhor dos céus e da terra. A salvação dar-se-á só em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a palavra, Ele é o conhecimento, Ele é a sabedoria, meus queridos irmãos, que conduz o homem em paz para a vida eterna. Glória a Deus. Mas precisa nascer de novo. E Nicodemos presenciou essa experiência. Então o reino da luz não tem comunhão com o reino das trevas. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Veja João, as epístolas de João, normalmente tem um embate ali contra os agnósticos, contra os docetistas, porque os agnósticos também afirmavam ter luz. E muitos afirmaram que a luz que eles, na verdade, defendiam, explicavam, escreviam sobre, era mais do que o Cristo, porque Cristo veio de uma mulher, logo é carne. Oh, meus amados, qual é a sociedade que tem a justiça com a injustiça? Qual é a comunhão que tem, irmãos, a igreja do Senhor com o mundo, com esse sistema que jaz no maligno? Então, luz pode ser aplicada ao Senhor Deus, está aí na sua lição, a Jesus, é que eu preparei em formas e proposições. Deus é luz,
Jesus é a luz, a palavra de Deus é a luz, e aos discípulos de Cristo a presença da luz. Somos luz, somos sal. Deus seja louvado, glória ao Senhor. Meus amados, estudando também me lembrei de Buda. Buda era um homem muito rico. Presta atenção, queridos, que é importante. Buda era um homem muito rico, vivia no palácio com seu pai no norte da Índia. Ele não conhecia morte, ele não conhecia tristeza, pobreza, ele não conhecia doença, segundo os historiadores da área religiosa. E Buda, ele presenciou um dos funcionários do seu pai deixando o palácio para levar algo fora. Então ele deu uma escapada e ele pôde vir pessoas da rua pedindo dinheiro. Andando mais, ele viu uma pessoa enferma. E depois que ele já deixara o palácio, viu pessoas mortas. Também viu uma pessoa morta. E ele procurou nas suas meditações, onde ele estava, encontrou um asceta, um homem que começou a instruí-lo como ele poderia chegar ao nirvana, a ter mais conhecimento, a ser iluminado. E depois de muitos anos, debaixo de uma árvore que se chama borde, ele ficou naquele ambiente por horas e horas e horas, até dias, para receber o conhecimento, para receber, segundo ele, a iluminação, para receber o caminho correto, algo que explicasse para ele porquê da morte, porquê da doença, porquê da depressão, da aflição, da angústia, porquê dos enganos desta vida. E segundo ele já estava no estado de nirvana. Apareceu para ele o deus hindu Brahma, que persuadiu o agora iluminado Buda a partir e ensinar os outros a também alcançar a iluminação. Esta não é a luz de Deus, porque a luz de Deus transforma o homem, ela provoca paz, mudança de vida, é uma transformação integral, é uma luz abençoadora, é uma luz que tem a presença da paz, do perdão, da reconciliação, da presença poderosa do Deus vivo, do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, é importante que saibamos que existem, irmãos, ainda muitos budistas ensinando que, na verdade, quem propaga a luz são eles. Tópico 2, subtópico 2. A luz ilumina lugares em trevas, o cristão como luz. Veja, irmãos, já deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 12. Então, nas palavras de Jesus não há dubiedades, não existe dois senhores, dois caminhos, dois propósitos, duas veredas. É um caminho, uma vida, uma salvação, um sacrifício, um sangue, uma remissão, uma oblação. Glória a Deus. Então, nas palavras de Jesus não há dubiedades. Jesus não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. É uma determinação. Eu acho que eu vou ser luz. Se você nasceu de novo, o Espírito do Senhor está na tua vida, e você testemunha Cristo, você não pode ter esse pensamento que cambaleia. Em hebraico é exatamente cambalear, não, cochear em dois pensamentos, não. É exatamente um caminho. Se você recebeu a fonte da luz, você é luz, porque a luz está no teu ser, no meu ser, no nosso ser. E Jesus então não disse, vós deveis ser a luz, mas sim vós sois a luz. E no reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo, que sejamos luz e vivamos esta luz, e que o mundo veja a nós esta luz. Olhe para mim, não a luz no sentido de estrela de glamour, mas a luz da compaixão, da misericórdia, de um homem que pela fé, nasceu de novo e sabe que o seu Deus reconciliou o homem com o mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Meu querido que vai ler, leia por favor, João 8,12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida.
não é a luz da morte nem das trevas, é a luz da vida, é a luz da salvação, é a luz da vida eterna, irmãos, é a luz da verdadeira esperança. Nós estamos esperando Jesus, mas até que Ele volte nós estamos brilhando, salgando a terra, meus irmãos. Como ficará esse mundo quando a igreja for recolhida, irmãos? Se brilhamos, somos luz, salgamos por misericórdia, mesmo com lutas, tempestades, tufões, vendavais fortes, mas estamos aqui sob a luz. Deus é luz, Deus está em nós. Because a little choke, my little child, a chickly cover chemical, say a chick, make it so, chili rest, I will show my high, Dicky, say let's show. Deus está conosco, nos ilibe calma, nos instruindo nesta manhã, porque Ele quer que nós iluminamos o mundo, que salguemos com a sua santa palavra poderosa. E o viver como luz, irmãos, ele agrada ao Senhor, mas torna-se inimigo do mundo. Não vá pensar que ter a determinação do Senhor em nossas vidas como luz, como sal, vai deixar que sejamos perseguidos, vilipendiados, maltratados por tantos elementos da nossa sociedade e até do mundo. Não, queridos, quem é luz também sofre perseguição, não é compreendido, é perseguido, é vilipendiado, é maltratado, não é compreendido por muitos, mas nós fazemos parte do reino de Deus, do reino da luz, do reino dos céus, e o nosso Senhor é que nos coordena, somos coordenados pelo Espírito Santo do Senhor, é Ele que rege a minha vida, a nossa vida, irmãos, Ele é o Senhor da igreja. Então, no reino de Deus, o que se espera do cristão é que ele seja e viva como luz deste mundo. Eu quero que os meus irmãos me ajudem lendo Mateus 10, 22. Mateus capítulo 10, 22. Lembra no finalzinho do capítulo 11 de Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele vai elencando como os servos do Senhor do Antigo Testamento sofreram. Mas também Paulo, 2 Coríntios, ele elencou, meus irmãos, exatamente o que os homens sofrem. Digo, o que ele sofreu no seu ministério. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 29. Mas vamos meditar em Mateus capítulo 11, versículo 32. Glória a Deus, olha a instrução de Jesus, não é? Ele vai nos instruindo a respeito de que exatamente, posso dizer, aumentando aqui as palavras, de quem é luz, de quem é sal, não está livre das perseguições dos levantes, mas é preciso que sejamos luz. Meus irmãos, por bondade de Deus, tem um outro assunto que eu queria falar para meus irmãos. Eu quero só me virar aqui para o meu pastor, presidente. Pastor, só poderia citar aqui mais uma religião, meu pastor? Porque já, não é? Olha lá, olha o recado aqui, tem que obedecer. Tem uma religião, irmãos, que se chama zoroastrismo. É uma religião reconhecidamente como uma estrutura religiosa, com seu método, não é? Bem antes do judaísmo até, mas também antes dos cristãos e antes do islamismo. O zoroastraísmo, esse movimento foi muito forte na Pérsia, inclusive Ciro, não é? Imperador persa, ele recepcionou esta religião. Zoroastro foi o fundador desse movimento, 1400, 1200 ainda antes de Cristo. É uma das religiões mais antigas da terra, podemos dizer. E não se sabe ao certo quando o profeta Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, até Nietzsche cita ele viveu, mas é provável que tenha sido entre 1400 e 1200 a.C. Embora seus ensinamentos se baseassem na literatura hindu, como o Rig Veda, Zoroastro atribuía seus insights a visões recebidas diretamente de Deus. Então Zoroastro
afirmava que ele recebia orientação de Deus. Para ele, o Deus dele também era luz. E ele trabalhou um pensamento religioso dualista. E ele já era sacerdote entre os arianos, ali na Pérsia, hoje Irã. E Zoroastro passou a pregar o culto de Ahura Mazda. Então Ahura Mazda apareceu para ele. Veja que para Buda foi um, para ele foi Ahura Mazda. E no reino de Ciro ele teve muito apoio. Mas eu quero chamar os irmãos a atenção, que até hoje existe Templo do Fogo. Em várias partes, sobretudo do Oriente, tem o Templo do Fogo. É uma espécie de um recipiente que eles vão mantendo fogo naquele lugar. O ambiente tem que estar bem iluminado. E sabe essa máscara que nós utilizamos, os irmãos estão utilizando? O zoroastrista, ele tem que usar aquela máscara. Para eles, o brilho daquele fogo que está naquele recipiente dentro do templo, ele é muito puro. O homem não pode nem respirar aquilo. Então ele coloca sobre o seu rosto. Tem uma imagem muito legal, outra oportunidade eu mostro para os irmãos. Mas veja, o maior inimigo do deus Ahura Mazda é um espírito caído, conhecido como Ahriman, e se esconde na escuridão. Já seu oponente Ahura Mazda vive na luz. Então a dualidade, Deus das trevas, Deus da luz. E até hoje muitos oratristas louvam o Deus do fogo. Para eles é exatamente o Deus que os ilumina. E em todo o templo do fogo há um fogo sagrado, mantido aceso para simbolizar a luz eterna, a sabedoria eterna de Ahura Mazda. Meu pastor, só posso... Meus queridos, quero concluir. Tem muitos outros assuntos para a glória de Deus, mas eu quero concluir esta ministração. Agradecer a Deus, agradecer ao meu pastor Tarcísio e Abreu, os pastores aqui que compõem a mesa diretora, lendo Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 23. Lembra do farol de Alexandria, irmãos? Quantas pessoas utilizaram para ter um porto seguro? Terremoto derrubou o farol de Alexandria, por 3 vezes o dizimou. Mas Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é o Senhor, e a luz está em nós.